Logo após chegar no Chile pelo aeroporto de Santiago, a primeira visita foi à cidade turística e balneária de Viña del Mar, chamada Cidade Jardim, como comprova Jorge da Cunha Pereira Filho, por conta de suas generosas praças magnificamente ajardinadas e floridas, e que oferecem aos visitantes oportunidade de desfrutar o local. E a principal das praças é a do Cassino, onde ainda havia o calendário de flores, que marcava a data de 30 de abril, um domingo do ano de 1978. A Praça do Cassino é um amplo espaço, arborizado e ajardinado, cercado de edifícios residenciais, onde ruas e avenidas são amplamente arborizadas e exibem fileiras de palmeiras. O Cassino de Viña del Mar, que é o mais antigo do Chile, tem estilo neoclássico. Apresenta colunatas gregas no pórtico da fachada e é cercado por jardins internos. É local de recepção a personalidades e de grandes eventos. Outra atração é o Clube Viña del Mar. Ele é ponto de reunião da sociedade, instalado num edifício de linhas neoclássicas. A Praça de Armas é o centro cívico. As ruas centrais são amplas e arborizadas. Valparaíso é uma cidade portuária e pesqueira, geminada com Viña del Mar. Dela dista apenas 8 quilômetros pela Avenida Espanha. Valparaíso é conhecida por sua feira de artesanato, que ocupa uma das principais praças. Na parte alta, que sobe pelas encostas acima, há uma mistura de todo tipo de construções, com ruas e vielas tortuosas, todavia com magnífica vista. A parte baixa e costeira da cidade tem amplas avenidas, e os seus edifícios são nobres, muitos do século XIX. No meio da profusão de edifícios, há lugar para uma igreja. O Arco dos Ingleses foi um presente da significativa colônia de origem e ascendência britânica. São muitas as praças de Valparaíso, uma das quais abriga a feira, popularmente chamada de Mercado Persa. Entre os mirantes com domínio sobre a cidade e a Bahia, encontra-se o local chamado Costa Sul, que recebeu a visita de Jorge da Cunha Pereira Filho. La Serena é uma cidade litorânea, capital da região de Coquimbo. Ela fica a cerca de 470 quilômetros ao norte de Santiago. A Igreja de São Francisco de Assis data do século XVII.
tem a fachada em pedra calcária vermelha e o interior em cores variadas. O interior combina alvenaria de pedra branca com madeira. O frontão é triangular e a portada tem um arco circular de meia volta. A nave é retangular e há apenas uma torre sineira no lado esquerdo da fachada frontal. Entretanto, existem muitas outras igrejas que chegam a quase 30. A catedral tem como orago São Bartolomeu, em estilo neoclássico, e data de 1844. A construção é em pedra calcária, tem paredes elevadas, suportadas por contrafortes, com planta retangular em 3 naves, com 60 metros de comprimento por 20 de largura. A torre sineira central tem um relógio de 4 faces na fachada frontal. A fachada frontal exibe frontão triangular e a portada em arco de meia volta. O centro cívico se encontra na Praça de Armas, em cujos edifícios predomina o estilo colonial sevilhano, onde os balcões se projetam das fachadas. Na Praça de Armas se situa a catedral e os prédios nobres da administração, como o edifício da intendência e as principais ruas centrais, nas quais o movimento é mais intenso. Nos principais bairros residenciais, os prédios são de boa qualidade e muitos deles em estilo sevilhano. Aqui as ruas são amplas e agradáveis. Coquimbo é uma cidade portuária, pesqueira e balneária, a 14 quilômetros de La Serena. Uma das atrações era seu pequeno cassino em estilo moderno. Além da Praça de Armas, a Urbis apresenta outras praças e avenidas, algumas com construções bem típicas. Sua forte indústria pesqueira está baseada no seu porto, que dispõe de instalações apropriadas. Vicunha é uma aldeia que fica numa dobra da pré-cordilheira andina. Foi fundada no ano de 1821, no final do século XIX. Nela nasceu a consagrada poetisa, Prêmio Nobel de Literatura e embaixadora Gabriela Mistral. São notáveis as suas construções em adobe, como o seu célebre muro. Uma atração imperdível é o Museu e Biblioteca Gabriela Mistral. Nela, os estudantes da região realizam pesquisas e trabalhos escolares. As instalações são modernas e amplas.
Elas oferecem pleno conforto para os usuários. O vale do rio Elqui é coberto de extensos parreirais. A região é reconhecida produtora de pisco, um destilado de uva, que é uma bebida nacional típica do Chile. A cidade de Santiago, capital do Chile, encontra-se a 570 metros do nível do mar na região pré-andina. O seu eixo central é a Alameda Bernardo O'Higgins, onde estão os principais edifícios. Nela se situam o Museu Nacional, a Igreja de São Francisco, do período colonial. Também muitos outros edifícios. E a torre de televisão. Pela Alameda Bernardo O'Higgins circula a vida da cidade. Ela começa na Praça de Itália, onde se encontra com a Avenida Providência. O edifício Diego Portales já foi sede do governo. A Pontifícia Universidade Católica tem fachada em estilo fim do século. E a Universidade do Chile tem à sua porta uma estação de metrô e uma estátua de Andrés Bello em bronze sobre pedestal de mármore, sentado em sua cátedra e olhando para a Alameda Bernardo O'Higgins. Daqui se avista a torre de televisão. A Biblioteca Nacional do Museu Nacional também está na Alameda. Destaca-se na Alameda a Igreja de São Francisco, em frente da torre de televisão, exibindo a inconfundível silhueta de sua torre cineira, alinhada com a sua fachada frontal. E continuando com o seu claustro. Em La Moneda se encontra o Palácio de La Moneda. Está situado em ampla praça e já foi sede do governo. A praça é cercada por muitos edifícios. Ao longo da Alameda encontram-se muitos acessos do metrô. O antigo Congresso Nacional é outro prédio marcante. Na esquina de Calle Ahumada, rua de grande movimento, Jorge faz uma pausa. Outra área de comércio é a Avenida Providência, servida por metrô. Às margens da Alameda Bernardo O'Higgins se encontra uma elevação notável. É o Cerro Santa Lucia, acessível por um portal de entrada. A elevação se destaca no centro da cidade e revela algumas construções na sua encosta. Nele se encontram edificações em meio a jardins. Do alto há um miradouro com ampla vista sobre o centro. Aí arde a pira
da chama da liberdade, Jorge comprova que ela é mantida acesa eternamente. O Cerro Santa Lúcia também abriga o Museu de Arte Popular. O acesso ao cerro se faz por um portal, em meio de extensos jardins. Os jardins ocupam a maior parte do cerro. Eles estão pelas encostas em toda a volta e chegam até as margens das ruas vizinhas. Sua vegetação é típica da região. Avenidas próximas são de grande movimento. Outra elevação que domina Santiago é o Cerro San Cristóbal. No seu cimo se encontram uma capela e também uma estátua de Nossa Senhora, dominando a cidade. Daqui se avista a Cordilheira dos Andes, com seus picos nevados. Do alto se avista a cidade no meio de densa neblina. As encostas do Cerro San Cristóbal são arborizadas e dos seus jardins se vê uma densa floresta. No alto há uma pracinha, onde Jorge faz uma pausa para um descanso e aproveita a vista privilegiada nos seus bancos e jardins. O Cerro San Cristóbal é sede da Enoteca, considerada o primeiro museu do vinho. O acesso ao Cerro San Cristóbal é por funicular, que opera em um plano inclinado. A Praça de Armas é o centro cívico, onde fica a magnífica Catedral Metropolitana, que forma extenso conjunto arquitetônico com o Palácio Arcebispal. No Vale do Rio Mapocho se situa a Estação Central. Dela partem linhas ferroviárias para várias partes do país. Aqui também se encontra o Mercado Municipal. A oferta de linhas é maior para a região sul. O movimento é grande pelas conexões urbanas e interurbanas. Uma atração ao longo do Mapocho é o Parque Florestal. Jorge comprova que o parque é uma atração por si só. Nele se situa o Museu de Belas Artes em estilo fim do século. O museu abriga coleções de pintura e estatuária. A Estação Central é um edifício que se destaca. É notável a sua clássica estrutura em ferro fundido. Nela se destaca o seu relógio que governa as partidas. Daqui foi a partida para o sul do país. Pomaire oferece ao visitante uma gastronomia campesina tradicional em restaurantes familiares, onde há mesas sob latadas de parreiras. É uma agradável aldeia encravada na região pré-andina. Em suas vendas rústicas, oferece ao visitante um interessante artesanato em cerâmica típica de Greda. Dista apenas 66 quilômetros da capital, Santiago, em meio de belas paisagens. Rancagua é uma cidade histórica, local de batalhas pela independência. A igreja de La Merced é dos tempos coloniais. Outra atração é o Museu de Rancagua, instalado numa casa colonial.
Em Chillán, o destaque é sua catedral, com moderna arquitetura. Sobre a porta da catedral há um painel de mosaicos por Siqueiros. Outra atração é o Parque Bernardo O'Higgins. Nele há jardins arborizados e floridos. Jorge aproveita para um descanso e aprecia os equipamentos, como a fonte Comural. Talcahuano é uma cidade portuária que tem uma base naval e um porto pesqueiro. Puerto Montt é a capital da província de Lanquihue e da região de Los Lagos. Está situada em uma baía bem protegida. Foi colonizada por alemães. O centro da cidade fica na zona costeira, de frente para a baía. A orla é percorrida pela Avenida Costaneira. Na praça central fica o Hotel Vicente Pérez Rosales. É o mais antigo da comuna e seu nome homenageia o fundador da cidade. Jorge faz uma pausa na praça. Angelmó é um bairro de interesse turístico. Nele há um mercado que oferece produtos locais. Há aqui um cais pesqueiro que abastece a região de pescado. A apenas cerca de 22 quilômetros de Puerto Montt está Puerto Varas. A cidade fica às margens do lago Lanquihue. Jorge comprova que aqui domina a paisagem o vulcão Osorno. Outro lago de interesse é o Villarrica. Em suas margens se situam duas cidades, Pucón e também Villarrica. Às margens do lago também se encontra o vulcão Villarrica. Este vulcão está sempre coberto de neves eternas. O lago Villarrica é rodeado de bosques. Sobre suas águas pairam aves aquáticas. Estes pássaros podem ser vistos planando aqui e ali. As cidades de Villarrica e Pucón distam apenas 28 quilômetros. Ambas oferecem vista para o lago e o vulcão. A distância de Pucón a Puerto Montt é de cerca de 320 quilômetros. Em Pucón existem fontes termais nos seus vales. Nos meses de inverno é possível esquiar na neve. Jorge conheceu os ricos artesanato e gastronomia da região. A orla do lago Villarrica tem algumas praias. Jorge vê que a areia de origem vulcânica é escura e grossa. Finalmente, Jorge verifica que suas águas são bastante frias. Na travessia dos Andes, rumo à Argentina, passa-se pelas cataratas de Petrojué. Nelas, a água de degelo corre encachoeirada montanha abaixo. O trajeto é feito pelo Passo Vicente Pérez Rosales. O passo atravessa uma garganta cercada de montanhas.
No Lago Frias encontra-se a estação de embarque para a Argentina.